fez uma breve introdução acerca do tema que estamos a tratar. Fala um bocadinho da história dos Estados Unidos, na sua extensão política, geopolítica. E neste momento estamos a falar da guerra do Irão e da estratégia dos Estados Unidos dentro dessa guerra. Façam perguntas, deixem perguntas Posso começar ou e esperamos mais um pouquinho? podemos continuar. Podemos continuar. Yeah. Então estamos a falar da Revolução do Irão. E só aquele casamento que existe, né, entre a política externa e a política doméstica. A Revolução do Irão causou com que o presidente Jimmy Carter perdesse a sua reeleição. Os americanos acharam que ele foi muito fraco nessa situação e que isso custou-lhe, né, a eleição. E soube ao poder uma era muito forte da política americana, uma administração muito forte e que aumentou os seus esforços nas áreas de defesa e segurança para expandir a geopolítica americana, que é a administração do presidente Reagan e o seu vice-presidente George Bush, Bush o pai, né? Nesse momento também, se nós analisarmos, é um momento que o nosso conflito em Angola intensificou-se. O Reagan, apesar da pressão interna, pressão internacional, o Reagan continuava a considerar o regime da África do Sul, do Apartheid, como um grande aliado, um forte aliado dos Estados Unidos. E o Reagan continuava a defender que devia haver mais intervenção da África do Sul e que devia aumentar o suporte dos Estados Unidos para a UNITA. Nessa época a ONU já estava muito enfraquecida, já estava um pouco relevante naquilo que foi a nossa guerra civil. Sim. Foi nessa época, no início da década de 80, e tem muitos vídeos sobre isso, que a UNITA vai para liderada por Jonas Savimbi, vai até Washington e é recebida na White House pelo então presidente Ronald Reagan. Uma classe, uma elite muito forte, político-militar, acompanhava Jonas Savimbi, aquela classe político-militar da UNITA, quadros muito fortes que também beberam um pouquinho da experiência dos Estados Unidos, receberam algumas formações dos americanos, quadros fortes como Abel Chivucovuco, Jeremias Chitunda, aquele que é o general mais jovem da história de Angola, o general Wambo, e vários desses quadros fortes da UNITA acompanharam Savimbi nessa viagem. Já recebiam algumas formações dos Estados Unidos, né, que era para poderem vir para Angola e conseguirem e continuarem a sua luta. E defenderam os seus interesses e os interesses dos Estados Unidos em Angola. Uma parte muito interessante dessa visita é quando o Savimbi senta com o presidente Reagan e o presidente Reagan pergunta o que é que ele precisa nesse momento, o que é mais importante para ele nesse momento, o que é que ele precisa em termos de apoio. E ele pede ao presidente Reagan que lhe dê as Stingers, que é uma arma muito potente, que é usada para bater aviões, helicópteros, é uma arma muito potente. E é aí que nós reparamos que os esforços americanos aumentaram muito em Angola, porque a Stinger é uma arma que vários aliados americanos pediam, mas a administração de Reagan não aceitava dar, por ser uma arma muito poderosa e evitar escândalos internacionais. O presidente Reagan olhou para o secretário de Estado e disse: The man wants stingers, give him stingers. O homem quer stingers, oferece-lhe as stingers. E os advisors, os conselheiros, os consultores do Reagan disseram: Não, presidente, não faça isso. Vários nossos aliados, até Israel, já pediu essa arma e nós não demos. Isso pode criar muitas mortes e pode manchar o nosso nome. O presidente Reagan disse: Não. O homem quer stingers, ele vai levar stingers.
E teve aqui, nós vimos, né, que na década de 80 intensificou-se muito o conflito armado em Angola, até a Batalha de Cuito-Cuanaval, em que militarmente as tropas cubanas e o MPLA venceram, conseguiram fazer o exército do apartheid da África do Sul recuar até a África do Sul, conseguiram negociar a independência da Namíbia e começaram também aí as negociações e as conversas para o fim do apartheid e a liberdade do Nelson Mandela. Em 1988 houve uma reunião nas Nações Unidas em que estavam o governo angolano, os Estados Unidos, Cuba e a África do Sul. O governo angolano, e isso foi uma jogada diplomática muito forte, e diplomaticamente isso ajudou muito o governo do MPLA. O governo angolano exigiu que a UNITA não participasse das negociações, porque se a UNITA participasse das negociações, estariam a reconhecer, nas Nações Unidas, estariam a reconhecer a UNITA como um Estado também. E o governo angolano defendia defendeu que é o único representante legal do povo angolano e que é o Estado angolano e que a UNITA não devia participar dessa reunião e a UNITA não participou. Então, diplomaticamente, isso foi uma grande vitória para o governo angolano. Assinaram-se os acordos em Nova York e, embora houvesse ainda conflito, a intensidade do conflito baixou muito nessa época. O Bush pai, sob o poder em substituição do Reagan, continua a dar o seu apoio à UNITA e no Médio Oriente também decide também começar uma guerra, aquela que foi conhecida como a Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos invadiu militarmente o Iraque e tentou tirar do poder o Saddam. Mas os Estados Unidos não venceu essa guerra, não conseguiu tirar do poder o Saddam, chegou-se a um acordo diplomático e também foi um momento que os Estados Unidos estavam um pouco enfraquecidos e domesticamente os americanos também não queriam mais intervenções militares no exterior, porque muitas famílias tinham perdido os seus filhos, economicamente também enfraqueceu muito os Estados Unidos, então os Estados Unidos, o povo americano na sociedade civil foi muito contra essa guerra, o que também, uma das razões que influenciou que George Bush não conseguisse vencer um segundo mandato, perdeu as eleições para Bill Clinton. Mas antes de falarmos do Bill Clinton, vamos a um momento importante. Quando o conflito voltava a intensificar-se em Angola, o Estado português, né, na altura, com o então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, decide criar uma troika, né, de países observadores para apaziguar o conflito em Angola. E dessa troika faziam parte os Estados Unidos, a União Soviética e alguns outros Estados observadores. E, eventualmente, isso, com o apoio também dos Estados Unidos, né, pela primeira vez, o então presidente José Eduardo dos Santos vai para os Estados Unidos também, reúne e essas negociações terminaram com a assinatura dos acordos de Bicesse. Os acordos de Bicesse previam a criação de um exército único, nesse caso iriam extinguir as FAP e as FALA, e iríamos ter as primeiras eleições democráticas em Angola, iria se dar início ao multipartidarismo. Foi aprovado aqui na Assembleia do Povo, né, que era a Assembleia da República Popular de Angola, e num discurso, o nosso então chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, disse que o mundo vivia uma nova realidade, devido à queda de Berlim também,
demonstrou que o mundo vive uma nova realidade e que o MPLA revia-se mais numa política social-democrata e que devia haver abertura de outras forças políticas e dessas forças políticas terem representantes também no governo. Então nós tivemos as eleições agendadas em 92. É muito importante analisarmos que durante o processo, né, de preparação das eleições decorria também o processo da formação das FA. Os Estados Unidos aqui também tinham observadores e é aí que foi criada as FA. Foi um processo um pouco complexo, existiam alguns desentendimentos, mas no final foi houve um Foi sucesso criado. nesse processo, foram criadas as FARC. O então chefe de Estado, tinham dois chefes de Estado-Maior, o então general João de Matos, e da UNITA, do lado da UNITA, o outro chefe de Estado-Maior era o general Numa. Com a criação das FARC, foi mais fácil, né, o processo de preparação das eleições e realização das eleições. Quando decorrem as eleições, já haviam atos de violência e, devido àquilo que eu tinha dito anteriormente, o envolvimento dos Estados Unidos em vários conflitos e a pressão na política interna que os líderes sofriam, né, de evitar com que os Estados Unidos... Alguns escândalos também surgiram naquela época, porque os Estados Unidos dava arma a qualquer grupo que lutasse, né, contra outros grupos influenciados pela União Soviética. E muitas vezes esses grupos a quem eles deram armas tornaram-se em grupos terroristas e fizeram ações de violência, né, com armas e financiamento americano. Então, devido a essa toda pressão interna, os Estados Unidos foi se distanciando um pouco da UNITA. Quando a UNITA, nós temos os resultados das eleições e a guerra retorna em Angola, os Estados Unidos foi distanciando-se cada vez mais da UNITA e começou também a repudiar certos atos e certas ações militares que a UNITA estava a tomar. Tanto mais que no dia 19 de maio de 1993, pela primeira vez na administração de Clinton, o governo americano reconhece o O Estado MPLA. angolano e dá-se o início das primeiras relações bilaterais entre os dois Estados. Os Estados Unidos abrem uma embaixada em Angola e Angola abre uma embaixada em Washington, que teve como seu primeiro embaixador o general França Andalo. Continua o conflito armado em Angola, os Estados Unidos retira-se um pouco desse conflito e no fim do nosso conflito a UNITA realizou uma operação militar que é conhecida como os ataques de Zanza e Tombo, em que o governo americano classificaram esse ataque como um ataque terrorista e classificaram a UNITA como uma organização terrorista e como uma organização terrorista e ameaça à própria segurança americana. As Nações Unidas também repudiaram esses ataques e com esse isolamento, né, esse distanciamento entre Washington e a E a UNITA. UNITA foi enfraquecendo e, eventualmente, Jonas Savimbi perdeu a vida em 2002 e deu-se o fim da guerra civil em Angola. Mas só para recuar um pouquinho, enquanto isso acontecia em Angola, os Estados Unidos também enfraqueciam um pouco a sua política externa porque não interviu militarmente em alguns conflitos que, sendo, né, o poder hegemônico, a maior potência hegemônica do mundo, devia ter tomado um posicionamento. Mais concretamente, o genocídio no Ruanda e também a guerra na antiga Jugoslávia. É aí que, se nós vamos observar, o Tony Blair toma um posicionamento muito forte e lidera, né, as operações da NATO, né, no conflito da Jugoslávia
e, ah, e também os Estados Unidos é muito criticado porque não interviu no conflito do Ruanda. Mas, como eu estava a dizer, há sempre uma relação entre a política doméstica e a política externa. O presidente Clinton, há uns anos atrás, deu uma entrevista em que lhe perguntam qual é uma das coisas que ele mais se arrepende de não ter feito enquanto foi presidente. E ele explica que foi os Estados Unidos não ter intervido nesses dois conflitos. Mas ele explica o porquê. Porque no ano de 93 ou 94, se não me engano, os Estados Unidos tentou intervir militarmente no conflito da Somália. Morreram, se não me engano, 6 tropas americanas. E ele foi muito criticado por isso. Os Estados Unidos já vinham muito cansado da guerra do Vietnã, já havia muita pressão interna sobre a intervenção e qual é a moral dos Estados Unidos nesses conflitos, as ações também que os grupos que os Estados Unidos apoiam, o resultado dessas ações. Então, como ele sofreu muita crítica pela morte destes soldados americanos na Somália, e como se aproximavam as eleições, isso é algo muito importante também que podemos observar. Sempre que tem épocas de eleições, nós vemos que há sempre uma certa mudança no comportamento e decisões da política externa dos Estados Unidos. O presidente Clinton decidiu recuar, mas hoje em dia ele diz que arrepende-se muito e que devia ter tomado devia ter feito algo, principalmente no conflito do Ruanda. Ele diz que arrepende-se muito. A América enfraqueceu um pouco no que toca a esse papel que vinha tomando nos últimos anos. Isso também, mais uma vez, nessa relação das eleições, política doméstica, política externa, também é uma das razões que levaram com que o presidente Bush ganhe essas eleições. O candidato, né, o então vice do Bill Clinton, Al Gore, início das eleições era o favorito, mas o presidente Bush veio com aquele discurso. Ele vem de uma família historicamente republicana, filho do então presidente que foi muito duro, que vem dessa era do Donald Reagan. Disse que iria de novo dar esse prestígio, esse poder que os Estados Unidos tinham no mundo. E isso é uma das razões também que ajudaram com que Bush ganhasse as eleições. Só que há um momento muito importante que nós vemos, né, na história desse século, que mudou a vida de todos nós no mundo, que foi o ataque de 11 de setembro. Os grupos terroristas do Médio Oriente já haviam realizado muitas ações, muitos ataques terroristas, mas quando houve os ataques de 11 de setembro, realmente muita coisa no mundo mudou e os Estados Unidos declarou uma guerra ao terrorismo, e não só ao terrorismo, declarou uma guerra a todos os estados que não estão do seu lado. Aquela famosa frase em inglês, you either with me or you're against me. E os Estados Unidos intensificou a sua intervenção militar no Médio Oriente e decidiu invadir o Iraque. Porque hoje há várias teorias. O presidente Bush, na época, dizia que o Iraque estava a produzir armas nucleares e que o Iraque tem intenções de realizar ataques aos Estados Unidos. E assim que termina o conflito, não foram apresentadas nenhuma prova foi apresentada que o Iraque produzia armas nucleares e que tinha intenções de atacar os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos atacavam o Afeganistão, intensificava a sua intervenção militar no Afeganistão para enfraquecer os grupos terroristas que realizam as suas operações lá. Mas, como resultado disso, os Estados Unidos criou um grande problema no Médio Oriente, porque, como eu estava a falar anteriormente, existe aquele balanço de poder entre os estados da região, os estados sunis e os estados xiitas. Historicamente, o Iraque é maioritariamente xiita.
Mas quando as colônias europeias retiraram-se daqueles países do Médio Oriente, propositadamente deixaram a liderança com grupos, com minorias, para criar futuros conflitos e destabilizar esses mesmos estados. Foi assim que no Iraque ficaram no poder os sunnis e tinham o regime do Saddam. Mas maioritariamente o Iraque é xiita. O que é que nós observamos? Quando o Saddam sai do poder, apesar do Saddam ser um ditador e fazia abusos contra os direitos humanos, né, dos cidadãos iraquianos, o Saddam, por ser um líder duro, um ditador duro, não dava espaço a operações terroristas naquela região. Ele conseguia travar aquilo, conseguia travar operações terroristas na região. Assim que o Saddam sai do poder e os Estados Unidos não conseguem implementar um governo forte no Iraque, o Iraque fica um palco de conflitos internos e os grupos terroristas vão crescendo cada vez mais no seu território. Terroristas até que eram de países vizinhos, que operavam em países vizinhos, aproveitam-se dessa falta de um poder central no Iraque, de um Estado forte, e mandam os seus grupos para o Iraque, para dentro do Iraque. E nós observamos que o resultado disso criou, que como resultado, né, grupos como o Estado Islâmico e outras organizações terroristas Foram cresceram, crescendo. sim, foram crescendo e têm realizado as operações e criado instabilidade naquela mesma região. E internamente, essa guerra também custou muito ao Estado americano. Os americanos perderam muitas vidas também, não só economicamente, mas também perderam muitas vidas, né, nessa guerra. E houve um declínio enorme da popularidade do Bush. Porque depois dos ataques terroristas, o Bush estava com uma popularidade muito alta. Eu vou lutar contra o terrorismo, todos aqueles que são contra os Estados Unidos, eu vou lutar contra aqueles e vou voltar a pôr a América no topo e vou demonstrar ao mundo o nosso poder hegemônico. Só que os americanos ficaram cansados disso. Domesticamente via-se o reflexo dessa guerra. A economia estava muito decaída. As relações com os outros estados da Europa e as relações com os países vizinhos estavam muito frágil. Alguns países até aliados dos Estados Unidos, como a França, foram muito críticos, mesmo a Inglaterra, da intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque. E no palco da política mundial, o poder dos Estados Unidos estava a enfraquecer. Por isso é que nas eleições de 2008, e aquilo, né? Por isso é que às vezes surgem teorias de conspiração, etc. Não, isso na minha opinião, isso é a política, são os fenômenos da política e os resultados das circunstâncias. Um homem carismático que representava a mudança, era negro, tinha grandes chances também de tornar-se presidente. E a campanha do Obama toda foi em volta da mudança, nesse caso, de que os Estados Unidos deviam voltar a ter boas relações com esses estados, que devia também diminuir a sua intervenção em certas áreas, embora ele também dizia que os Estados Unidos tinham uma obrigação com o mundo de lutar contra o terrorismo. A campanha do Obama foi muito forte nesse aspecto e representou uma mudança para os americanos e o Obama soube no poder. Isso deu uma outra visão da América para o mundo, ajudou as relações bilaterais dos Estados Unidos com outros estados e para muitos, né, significou uma mudança muito forte naquilo que viria a ser a política externa americana. Mas, em termos realistas, não é o que nós observamos. O Obama foi muito forte militarmente no Médio Oriente, aumentou também alguns esforços
para os Estados Unidos capturar Osama Bin Laden. Olha, até hoje, quando eu estava a organizar os meus pensamentos para o live, lembrei-me de um momento que marcou muito. Eu estava no show do Mac Miller, o falecido rapper Mac Miller, e no meio do show pararam o show, né? Porque saiu uma notícia de última hora. E eu até assustei-me, disse, será que houve aqui um ataque terrorista? Será que alguma coisa está acontecendo? Até fiquei com um pouco de medo. E o DJ para o show e diz, olha, Osama Bin Laden foi morto. Todo mundo ali em festa, as pessoas saíram na rua a correr com bandeiras, olha, conseguimos, matamos o inimigo número 1 da América, e aquilo foi uma festa, e sinceramente eu acho que foi uma das razões principais que levaram com que Obama ganhasse o segundo, conseguisse ganhar, vencer o segundo mandato. E assim Obama fez. Mas aí também vemos um momento, é um momento que muito importante também para a nossa história, que é a Primavera Árabe. Se nós analisarmos no início da Primavera Árabe, os Estados Unidos reconheciam o governo de Mubarak como um grande aliado e como muito importante para a segurança regional. Mubarak era ditador no Egito, mas conseguia impor uma ordem, conseguia pôr estabilidade naquela região. Quando iniciam os protestos, né, a Primavera Árabe, os Estados Unidos defendem o regime de Mubarak, mas assim que vai se intensificando a Primavera Árabe, os Estados Unidos fazem um certo aproveitamento político e põe-se do lado das pessoas que estavam a protestar. O que acontece como resultado? Aquilo espalha-se por todo pelo norte da África e chega até a Líbia. Os Estados Unidos, juntamente com os Estados da NATO, tiveram a sua intervenção militar na Líbia, que culminou com o golpe que tirou o coronel Gaddafi do poder, e o coronel Gaddafi foi assassinado. Mas o que isso criou? Destabilizou a região mais ainda e deu abertura para o conflito que nós vemos na Líbia hoje em dia e para que mais grupos terroristas começassem a operar nessa região da África. A Líbia hoje em dia é um caos, o leste da Líbia tem conflito, está num conflito intenso. E o que é mais agravante para mim foi o posicionamento dos Estados africanos nesse conflito, porque o Gaddafi não era só líder da Líbia na época, como também tinha a presidência da União Africana naquele exato momento. Estava em exercício da presidência da União Africana quando foi barbaramente assassinado, com apoio, né? O assassinato dele teve o apoio dos países membros da NATO e um apoio muito forte também dos Estados Unidos. Durante as eleições, no fim da era Obama, né, durante as eleições, os debates entre o Trump e a Hillary, eu lembro-me que num dos debates foi posto, uma das questões foi o conflito na Líbia. E a Hillary Clinton admitiu que o posicionamento dos Estados Unidos, se calhar, não foi o mais correto. Ela também usou essa expressão, né, que os Estados Unidos devia ter avaliado um pouco melhor a situação e que a Líbia, hoje em dia, realmente foi um fracasso. E o Trump, surpreendentemente, diz que foi a pior coisa que os Estados Unidos fez naquela região, que os Estados Unidos não devia ter feito aquela intervenção e devia ter deixado o Gaddafi no poder, que os Estados Unidos até na verdade devia ter sido aliado do Gaddafi, o que para mim até foi surpreendente. Mas agora, falando um pouco aqui da região africana nos últimos anos, os Estados Unidos vem feito alguns esforços para expandir a sua geopolítica aqui, porque perdeu muito espaço também para a China. Já desde a era Bush, a era Obama, agora a era Trump, que a China vem expandindo a sua geopolítica
em várias partes do mundo, mas principalmente aqui no continente africano. Os Estados Unidos criou no seu exército uma força militar que chama-se AFRICOM, que é um exército africano, que é um batalhão do exército americano para intervir em África e colaborar militarmente com os Estados africanos. Houve muito debate se os Estados Unidos iriam abrir essa base militar num país africano e vários países foram contra isso, não acharam que fosse correto os Estados Unidos abrir aqui uma base militar. Então essa base está na Alemanha, mas tem a capacidade de, em menos de 24 horas, intervir em várias regiões do nosso continente. O Africom vem colaborando com alguns estados africanos que têm a sua segurança ameaçada, estados como a Nigéria, o Mali, devido ao aumento do terrorismo no continente africano. Durante a era Bush e na época nós estávamos na administração do presidente José Eduardo dos Santos, foram assinados alguns acordos, estabeleceram-se também relações estratégicas e econômicas, né? Angola passou a vender 7% do petróleo que era comprado pelos Estados Unidos. Várias empresas petrolíferas vieram para o nosso país e Angola foi estabelecendo uma relação com o Estado angolano com um antigo inimigo, uma relação muito forte. Durante a presidência de Obama, pela primeira vez, foram assinados acordos estratégicos nas áreas de defesa e segurança, tanto mais que a Hillary Clinton veio para Angola, na qualidade de secretária de Estado, veio para Angola assinar esses acordos estratégicos e existe essa cooperação entre os nossos Estados. Agora, façam perguntas, porque se estiver a me esquecer de alguma coisa. Temos aqui uma pergunta, não queria cortar o raciocínio. A pergunta é do Rogério. Mediante Portugal nos acordos de Bicesse para o fim da guerra civil em Angola, podemos considerar como uma decisão de política externa. Naquela situação em que o Cavaco Silva criava a Troika, se isso pode ser considerado como uma política externa. Nesse caso, política externa de quem? Do nosso Estado ou do Estado português? Não estou a perceber muito bem a pergunta. Penso que seja do Estado português. Do Estado português. Sim, é uma decisão de política externa, porque Portugal já havia feito alguns esforços, né, para que se alcançasse a paz em Angola e os esforços foram mais evidentes, né, com a criação dessa troika. E nesse caso, sim, é uma decisão de política externa por parte de Portugal. Por parte do nosso Estado, também foi uma decisão, nesse caso, doméstica e também externa, porque o Estado angolano decidiu, nas suas relações com outros Estados, abordar a sua guerra civil para conseguir trazer a paz no seu país, né, nesse caso. E foi muito boa essa iniciativa do Estado angolano e do suporte que o então primeiro-ministro Cavaco Silva deu para Angola. Na altura até, olha, o secretário para as Relações Exteriores de Portugal era o secretário de Estado Durão Barroso, que vinha regularmente para Luanda para acompanhar esse processo. O então chefe de Estado-Maior de Portugal, esqueci-me até agora o nome, também vinha para acompanhar o processo. E Portugal teve um papel muito importante. Mais alguma pergunta? Porque eu queria agora falar um pouco da relação da Angola com a administração atual, né, a administração Trump, e também queria falar um pouco da política externa na era Trump. Até agora não temos nenhuma pergunta, mas podes continuar se houver. Sim. Tu respondes. Bem, historicamente existiu sempre esse, digamos, isolamento, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, como falei no início da live, né?
os Estados Unidos eram um pouco isolados da política mundial e não aceitava, não revia-se muito a sua adesão a organizações multilaterais. E podemos observar isso na administração atual um pouco. É um pouco confuso, sinceramente, fazer uma avaliação de qual é a política externa do Trump, porque, para além dele contradizer-se muito, não tem uma política externa muito bem definida. É um pouco complicado de fazer-se uma avaliação, porque o Trump, por um lado, retirou os Estados Unidos de alguns acordos internacionais. Os Estados Unidos teve um papel muito importante, como, por exemplo, os acordos de Paris, no que toca à proteção do meio ambiente e à criação de políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Os Estados Unidos retirou-se dos acordos de Paris. Atualmente, nós vivemos, né, essa guerra biológica, a pandemia do Covid, e durante essa guerra biológica, aquele que é a maior superpotência do mundo retirou-se da OMS. Isso, embora aconteceu agora, no futuro, né, nós vamos ver resultados que podem fragilizar muito a política externa americana e a sua operação, a sua geopolítica pelo mundo, porque sendo a maior potência, os Estados Unidos foi fundamental para a criação das Nações Unidas. Os Estados Unidos é que financia muitos das organizações dentro das Nações Unidas. Não só na NATO também, os Estados Unidos é o país que mais financia a NATO. E vendo um distanciamento desta administração, destes acordos, dessas obrigações que os Estados Unidos impôs, pode ser que nós vamos ver nos próximos anos a política externa e a geopolítica americana, como consequência disso, a decair, a ficar cada vez mais frágil. Mais Nesse frágil. exato, nesse exato momento, também nós observamos as guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China, em que os Estados Unidos diz que vai aplicar tarifas aos produtos fabricados na China. Por um lado, se formos analisar, os Estados Unidos têm um argumento que é que muito dos produtos, principalmente no que toca à tecnologia, que são muitos desses produtos americanos ou de outros países ocidentais são fabricados na China. Tivemos uma pequena falha aqui com a internet do Kevin. Kevin, consegues ouvir? Peço desculpa. Ok. Consegues me ouvir? Perfeitamente. Sim, observamos, e de certa forma os Estados Unidos têm um argumento, né? Porque essas guerras comerciais. Deixa-me só ver algo aqui. Porque a China acaba por roubar a tecnologia dessas empresas, cria os seus próprios produtos e venda mais barato para o resto do mundo. E os Estados Unidos acabam por perder, e outros estados acabam por perder muito dinheiro com isso. E em termos também da política doméstica, essa é uma das visões do Trump, né? Como ele diz, make America Great Again, de criar mais postos de trabalho no seu país e que as fábricas regressem ao seu país. E é uma das formas que ele vê de incentivar o setor industrial a regressar para os Estados Unidos, né? Isso ainda decorre, essa guerra comercial, não sabemos qual será o resultado, ainda muita coisa, né, pode acontecer, mas de certa forma ajudou um pouco domesticamente as indústrias americanas.
De certa forma, também podemos observar que abriram mais fábricas, algumas indústrias, os estados que estavam em decadência devido à crise que os Estados Unidos viveram nos últimos anos, começaram a receber alguns investimentos e vamos ver nos próximos anos como é que isso vai decorrer e qual vai ser o resultado, se será positivo ou negativo. Mas no que toca o papel dos Estados Unidos nas organizações multilaterais, eu acho, sinceramente, na minha humilde opinião, que não terão bom resultado na geopolítica americana. Os Estados Unidos têm um papel muito importante e os Estados Unidos desenvolvendo esse papel e tomando responsabilidade de ser o maior financiador e o líder dessas organizações, isso fortalece a hegemonia americana. Agora, se os Estados Unidos recua e deixa esse papel para outros atores, acho que dá mais espaço a outras potências em emergência, como a China. Como é o que nós observamos aqui, foi uma negligência por parte do Estado americano não fortalecer as suas relações com os Estados africanos. E para a sua própria hegemonia geopolítica aqui no nosso continente, os Estados Unidos hoje em dia está frágil. A China conseguiu consolidar a sua política externa aqui e conseguiu ocupar o lugar que antigamente era ocupado pelos Estados Unidos maioritariamente e pela antiga União Soviética. Temos aqui uma questão de Kennedy que fala em que a saída dos Estados Unidos nessas organizações não vai desvalorizar essas instituições. Os Estados Unidos é o maior financiador dessas organizações e num momento também que os Estados Unidos, que o mundo está em crise, fica um pouquinho complicado os outros estados sozinhos, sem a ajuda dos Estados Unidos, financiarem essas organizações. E os estados ocidentais, devido à história e às gênesis daquela que é a política chinesa, não vão se rever na China como líder dessas organizações. E é um pouco complicado. Eu não vejo, né, os Estados ocidentais a darem esse espaço, a permitirem com que a China ocupe esse lugar que é dos Estados Unidos. Então, essas organizações podem ficar, sim, mais frágeis e, e podemos ver nos próximos anos qual será o resultado disso. Mas, como eu digo sempre, a política americana é muito interessante porque em anos de eleições, essas questões todas têm muita importância nos debates presidenciais e naquilo que é a decisão do eleitor americano. A saída dos Estados Unidos dessas organizações é uma política dessa atual administração. Mas se, eventualmente, após essas eleições, surgir uma outra administração, é possível que essa situação mude. É possível que a próxima administração não adote essas medidas e fortaleça mais ainda o posicionamento dos Estados Unidos nessas organizações. Então é importante observarmos e vermos, né, qual será o resultado disso, dessas questões diplomáticas. Muito bem. Depois temos aqui outra questão de Isalino, que pergunta se concorda que chegamos ao fim da era americana e estamos a entrar no início da era chinesa. Muito boa pergunta, obrigado, Isalino. Sinceramente, eu não posso afirmar porque nós estamos a observar, né? Estamos a ver a história, né, acontecer nos nossos olhos. Com os nossos olhos nós estamos a observar a história, né? E, sinceramente, os Estados Unidos já têm demonstrado alguns indícios de que é uma potência, é um império em queda. Alguns indícios já vem apresentando. Alguns cientistas políticos já apontavam a eleição do Trump como desespero, como uma demonstração de desespero daquelas camadas da população que veem o poder americano em queda e que possivelmente, né, alguém que veio de um mundo
que não é no mundo político, que vem mais do mundo empresarial, podia ser uma salvação para essa queda. Então, é uma questão que temos que observar. Mas o grande problema da China, e que pode limitar muito a China em tornar-se em superpotência, são as questões internas também da China. Nós temos, nesse exato momento, nós observamos a situação em Hong Kong. Tem a questão de Taiwan, que até hoje não é bem definida, se Taiwan é China ou não é. E não só, tem outros territórios, por exemplo, vimos recentemente aquele conflito que houve entre tropas chinesas e tropas indianas. Yeah. Tem a questão dos muçulmanos na China, tem o próprio sistema na China, que não sabemos até quando é que vai durar. E se a queda desse sistema, né, na China vai enfraquecer o poder geopolítico da China. Então, são essas questões que temos que observar, e só com o andar do tempo é que vamos ter uma resposta. Mas se há indícios que os Estados Unidos é um império em queda, eu acredito que há. Agora, se vamos ver nos próximos anos um outro país ocupar esse lugar, fica complicado, porque quem potencialmente pode ocupar esse lugar é a China. E a China tem ainda muitos problemas internos que limitam a sua extensão. Boa, boa. Depois temos aqui outra questão da Rita Cerqueira. Pergunta se acredita, dada a toda essa conjuntura política atual, na reeleição de Trump. Sinceramente, a política americana é imprevisível. Olha, vou só partilhar com vocês a minha experiência. E por acaso foi 2016, 2017 foi o último ano em que eu morei nos Estados Unidos. E, sinceramente, até o dia da eleição, se alguém me dissesse que o Trump ia ganhar as eleições, eu ia rir. Eu ria daquilo e dizia: isso não faz sentido. Tá, desculpa lá, não. Não faz sentido. A campanha dele não é muito clara. Vê-se muito populismo no discurso dele. E muita gente fazia piada disso. Ninguém achava que o Trump iria vencer as eleições, mas ele venceu. E, sinceramente, apesar do clima que vive-se internamente nos Estados Unidos, devido às questões raciais, algumas irresponsabilidades por parte do Trump, principalmente no que toca o papel do Estado na luta contra o Covid nesse momento, nós podemos achar que o Trump não tem muitas chances de vencer. Já fizeram até polls que indicam que o Joe Biden tem mais popularidade nesse momento, mas a política americana é muito imprevisível. Eu sinceramente, eu não sei. Não sei quem irá vencer as próximas eleições, e sinceramente não sei, não tenho a certeza se Trump vai perder as próximas eleições. Certo. E depois temos aqui uma outra questão de Anderson, e que pergunta se acredita que a procura da vacina do coronavírus está a tornar-se numa guerra fria. Não guerra fria, mas diria, de certa forma, de certa forma, a Guerra Fria, vou explicar o porquê, né? Se nós analisarmos a história, uma das maiores corridas, né, na política mundial foi desenvolvimento como é que se diz? Missões espaciais. Sim, sim. Estou a tentar traduzir do inglês para o português, mas a corrida para o coisa, para a Lua, né? Para a Lua. Corrida para o espaço. E, essa corrida era um reflexo da Guerra Fria. Então, a corrida para a vacina do Covid, né? Eu estou a comparar aqui a corrida para o espaço entre as duas superpotências da época. É mais ou menos parecido, né? Quem conseguir, nesse caso, a China, ou a Rússia ou os Estados Unidos, quem conseguir essa vacina vai ter ganhos políticos e econômicos muito grandes. Então, de certa forma, acho que podemos enquadrar aí nesse contexto da Guerra Fria. Certo.
E depois temos aqui outra questão de Florivaldo Miguel. Se porventura a China conseguisse ocupar este protagonismo internacional a nível decisivo, seria uma potência adequada para dar sequência ao que já foi feito pelos Estados Unidos? Eu gostaria de saber a tua opinião acerca disso. A China até hoje não define qual é a sua política externa. A China diz que tem, colabora com outros estados e com organizações multilaterais para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento desses estados, mas a China, até hoje, nós não vemos uma intervenção política da China em questões domésticas de outros estados. Então, eu não sei qual é o posicionamento político que a China vai tomar se um dia chegar ao topo da hierarquia do poder mundial. Não sei, porque até hoje nós não vemos. E isso é que. E essa característica da China é que beneficiou a relação da China com muitos Estados africanos. Os Estados Unidos, normalmente, quando assina acordos bilaterais, gosta de fazer exigências para as políticas domésticas desse Estado. A China, pelo contrário, não faz isso. A China tem o seu interesse econômico, assina os seus acordos e vai embora, não se mete na política doméstica desses países. Então, eu não sei, sinceramente, se a China, chegando a essa posição, vai mudar, né, a sua estratégia, a sua política externa. Bom, depois temos mais uma outra questão de Kennedy, em que, para além do petróleo, quais são as relações estratégicas que temos, ou seja, Angola, tem com os Estados Unidos e se realmente são benéficas? Bem, a administração atual e de Angola, a administração do presidente João Lourenço, a administração do presidente Trump, colaboram nas áreas econômicas e nas áreas também estratégicas de defesa e segurança. O ano passado nós tivemos a visita do secretário de Estado Mike Pompeo, em que foram assinados esses acordos e tocou-se muito nas questões também econômicas e na luta contra a corrupção. Os Estados Unidos disse que vai ajudar Angola na luta contra a corrupção e declarou que iria ajudar Angola a recuperar uma parte do dinheiro do erário público que foi que foi para o exterior, nesse caso. Então, esse é o posicionamento do Estado americano. Se realmente os Estados Unidos vai tomar essa posição, acho que pode beneficiar a Angola, né, no repatriamento de capitais, na luta contra a corrupção, na luta também contra o branqueamento de capitais. Do ponto de vista militar, eu acho que, do ponto de vista econômico, deixa eu terminar a parte econômica, os Estados Unidos podem apresentar, sim senhor, oportunidades econômicas, podem surgir linhas de créditos ou investidores que tenham algum interesse no nosso país e eu acho que isso pode beneficiar a Angola, mas é o que eu digo sempre, as relações internacionais e a política não existem maus e bons, existem Estados que defendem os seus interesses. E o Estado americano tem os seus interesses nessas relações, cabe ao nosso Estado defender os nossos interesses e tirar proveito daquilo que pode. Certo. E depois temos aqui outra questão de Isalino. Qual é o teu ponto de vista consoante a longevidade da democracia no mundo e em África? Com a longevidade da democracia no mundo. Uh, no, no Ocidente, né? O Ocidente criou esse modelo e os Estados Unidos são um dos grandes embaixadores, vou usar esse termo, desse modelo. Funciona, mas não necessariamente esse modelo funciona em toda a parte do mundo. Cada país, cada povo tem as suas características, tem a sua história, tem as suas questões geográficas, tem as suas questões de segurança e defesa. Então, esse modelo no mundo ocidental tem funcionado e eu vejo a funcionar por muitos mais anos. Mas nas outras regiões do mundo, né, concretamente falando da África,
eu não sei se o modelo ocidental iria funcionar em todos os estados. Nós temos as nossas próprias características e a nossa própria história. E eu acho que cada estado tem que tomar as suas decisões e os povos, os cidadãos que pertencem a esse estado é que têm que tomar o rumo e a decisão de qual sistema político que deviam ter. Eu não acho correto quando os Estados Unidos, por exemplo, intervém e tenta impor o seu regime, a sua democracia em outros estados, como nós vimos, como eu expliquei, como aconteceu no Iraque. Nós vimos que isso fracassou e só destabilizou mais ainda o Iraque, como está tentando ser implementado na Líbia, mas vamos observar quantas pessoas já morreram na Líbia. Economicamente, qual foram os resultados para a Líbia? A Líbia tinha muita estabilidade econômica. Então, eu acho que cabe aos cidadãos de cada estado decidirem o rumo do seu destino e cada estado tem as suas particularidades. Se funciona no Ocidente, e eu vejo a funcionar por muitos anos, é bom para o Ocidente. Se irá funcionar aqui nos Estados africanos, vamos observar, e tem que ser um processo natural, não tem que ser imposto por nenhuma superpotência. Exatamente. Temos 3 minutos, mas antes de terminar, temos aqui uma resposta de Anderson. Acredita que Obama deu muitos prejuízos aos Estados Unidos? Bem, no que toca ao continente africano, eu acho que as decisões que foram feitas naquela administração fragilizaram as relações um pouco com alguns estados africanos, principalmente no que toca à Líbia, o que aconteceu na Líbia. Em relação às relações bilaterais entre os Estados Unidos e Estados europeus, eu acho que a era de Obama fortificou essas relações. Os Estados Unidos teve muitas boas relações com os Estados europeus. Com a China também houve uma certa aproximação. No Médio Oriente, a administração de Obama tomou uma decisão muito importante que nós já estávamos a começar a ver resultados até positivos. Quando os Estados Unidos e o Irão assinaram o Iran Nuclear Deal, o acordo nuclear do Irão, pela primeira vez desde 79 que os Estados Unidos e o Irão estabeleciam relações bilaterais e os Estados Unidos estava a tentar, através da diplomacia, aproximar o Irão ao Ocidente e que o Irão parasse de produzir armas nucleares, que o Irão terminasse o seu programa nuclear. E lentamente estava a começar a ter alguns resultados. Havia-se alguns resultados e estava a caminhar bem esse processo todo. Só que assim que o Trump subiu no poder, ele cancelou o Iran Nuclear Deal e recentemente nós vimos aquele ataque militar dos Estados Unidos no Iraque, mas que culminou com a morte do líder militar das forças revolucionárias iranianas, o general Soleimani. Kevin, desculpa, deixa só te cortar, vai cair já. As perguntas que fizeram, por favor, voltem a fazer e voltamos dentro de segundos. Okay.